Shalom, shalom, boa tarde. 23 de Elul, 5.784, a contar da criação, dia 26 de setembro de 2024, da Era Comum. À tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana, as suas reflexões, os seus ensinamentos. Nessa semana estamos com duas porções, duas Haftarot, duas Parashiot, né, duas porções da Torá, Nitzavim e Vayeler, né? Então, a Parashá que nós estamos, Nitzavim, é a 51ª porção das 54, e Vayeler é a 52ª porção. Dentro do livro de Devarim, Deuteronômio, nós estamos na 8ª e 9ª porção da semana, né? Enquanto que Nitzavim significa juntos, né, ou parados em pé diante de Hashem, Vayeler, ela traz para nós a questão de andou, passou, né? E dentro desse aspecto aí, Vayeler e Nitzavim estão dentro do contexto de serem, neste ano, lidas juntas, para podermos estar dentro dos quadros das festividades a Hashem que teremos pela frente aí, né? O Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Shemini Atzeret e Simchat Torah. No final das nossas duas porções, nós teremos diante de nós concluídos, né, 5.745 versículos estudados até aqui. Esta semana, né, o salmo, né, para a Nitzavim é o salmo 81 e o salmo para Vayeler é o salmo 65, né? São os salmos correspondentes às respectivas porções, ok? Nitzavim, já vimos aí, fala exatamente sobre a questão de estarmos, né, vocês, né, estão firmemente em pé diante de Hashem. Todos vocês hoje estão diante de Hashem, né? Então vamos ver alguns aspectos aí no dia de hoje para podermos, sem sombra de dúvidas, estarmos tirando ricas lições para nosso aprendizado, ok? No mês de Elul, né, que significa mês da redenção, mas também é chamado mês do amor, né, devido ao amor incondicional que Hashem tem para com o povo judeu e para com todos aqueles que o amam, né? Então, o livro de Salmos, ele é lido desde o primeiro dia de Elul, 3 salmos ao dia, e vai até o final de Yom Kippur. E aí nós estaremos concluindo, no final de Yom Kippur, nós estaremos concluindo, sem sombra de dúvidas, o livro de Salmos, ok? Edna, a Diná tá ligando. Vê aí. Ao vivo e a cores tem essas coisas aí, né? A filha tá ligando, mas não posso atender, então tem que passar para a mamãe, né? Baruch Hashem. Então hoje nós estamos no dia 26 de setembro, então hoje, até o pôr do sol, os 3 salmos para serem lidos no dia de hoje, né, 23 de Elul, exatamente os salmos 66, 67, 68 e 69. Preferivelmente é bom ler o salmo na parte da manhã, junto com as preces diárias, ok? Então esse daí é só para completarmos aí o dado de hoje, né? O grande cântico do mês de Elul até o final de Sukkot é o Salmo 27, né? E o Salmo 27, ele está conectado exatamente com os 3 atributos divinos, os 3 atributos de misericórdia do Eterno. E por isso o Salmo 27,
ele tem a menção, né, do nome de Hashem, né, Adot-Unai, 13 vezes é citado dentro do Salmo a respeito do nome divino, né, o nome Adot-Unai. Né? Então nós lançamos aí, né, o desafio para o pessoal, ver no hebraico transliterado, quem tem afinidade com o hebraico original, né, também o desafio é o mesmo, né, para encontrar e localizar, né, as 13 menções do nome divino de Hashem no Salmo 27. Aí você faz uma pesquisa e coloca lá, Salmo 27, o nome de Hashem está uma vez ou duas vezes no versículo tal, e você vai marcando e você localiza aí as 13 menções do nome Adot-Unai, né, conectados com os 13 atributos divinos, os 13 atributos de misericórdia do Eterno, que está lá em Êxodo, capítulo 34, versos 6 e 7. Ok? Nós vamos, né, na nossa festividade de Rosh Hashanah, nós estaremos usando o livro Mahzor, né, o livro Mahzor completo, onde consta, né, as preces especiais para Rosh Hashanah e para Yom Kippur, ok? Então, o livro Mahzor completo para a comunidade Benei Noach, com hebraico, português e transliteração, compilado pelo nosso rabino Yaakov Gerenstadet, né? É um livro abençoado, um pouquinho grosso, tem as preces, né, para o Ano Novo Judaico e para Yom Kippur, ok? É um livro precioso, além do guia Benei Noach e do Sidur Benei Noach, né? O Mahzor, ele é um ótimo livro também para o Benei Noach ter consigo para os momentos propícios, o Ano Novo Judaico e o Dia da Expiação. Então nós estaremos seguindo, né, o livro Mahzor no nosso cerimonial especial de Ano Novo, dia 2 de outubro, na próxima quarta-feira, a partir das 20 horas, né, e estaremos aí utilizando, né, todas as preces para a quarta-feira à noite, que é o princípio do ano 5.785, no transcorrer do dia, né, no dia seguinte, né, durante todo o dia, o Shacharit, a prece da tarde e o final da tarde, estaremos aí fazendo o uso do Mahzor, ok? O mesmo acontecerá também em Yom Kippur, ok? Então, essa é a questão do nosso Mahzor. No cerimonial especial de Rosh Hashanah, né, nós teremos aí na nossa mesa principal, onde as mesas, né, que estarão distribuídas ali, o pessoal que ali estiver de forma presencial. Então nós teremos na mesa, né, nós teremos o vinho, um vinho kosher, né, não é um vinho qualquer, é um vinho que tem inspeção rabínica. Teremos halote doces, né, que são exatamente, né, com frutas secas, principalmente a uva passas. É um pão arredondado, né, que tem um significado sobre a questão do mundo, né? Teremos aí maçã com mel, teremos mel, né, à vontade nas mesas, bem como a maçã, né? Um dos focos principais da mesa é exatamente a maçã com mel, né? Shana Tová Umetuká, né? Um ano bom e doce, né? Representa exatamente isso. Teremos romã, tâmaras, alho poró, acelga, abóbora, né? Doce de abóbora, o feijão de corda, a cabeça de frango, né? A cabeça de frango não é para comer, é apenas um símbolo de que realmente Hashem, ele colocou o povo judeu como cabeça e não por cauda, né? Também essa expressão aí mostra claramente pela Torá que o povo judeu sempre estará por cima das nações, né? Então não adianta os inimigos aí bater o pé, né,
e nem ficar histéricos, porque não vai de forma alguma prevalecer contra o povo judeu, contra Israel, ok? Então são algumas questões que nós teremos ali, e cada um desses itens tem bênçãos específicas, e nós estaremos fazendo durante o cerimonial, nós estaremos aí, né? Por exemplo, as tâmaras, né? Então nós temos aí a bênção especial das tâmaras, né? Bendito sejas tu, Senhor Deus, Rei do Universo, que criaste o fruto das árvores, porque tâmara dá em árvores. E o que significa? Que seja da tua vontade, eterno nosso Deus e Deus de nossos pais, que se acabem todos os nossos inimigos, adversários e aqueles que nos querem mal. Então, o saborear a tâmara, ela significa exatamente isso, que acabem todos os nossos inimigos, adversários e aqueles que nos querem mal, né? Então esse é um exemplo, e os demais também, né, serão na noite especial de Rosh Hashanah, estará sendo feitas as respectivas bênçãos dentro deste aspecto aí, ok? Baruch Hashem. Nós tivemos aí, né, enviamos, né, a sinagoga sede, né, o projeto da nova sede do Beit Chabad de Brooklyn, né, com o Rav Yaakov Gerenstad, ali em São Paulo. Então nós enviamos a primeira remessa da arrecadação que foi feita, né, até o dia 19 de setembro. No dia 20 foi encaminhada né, o valor arrecadado. E o valor arrecadado foi de R$ 1.850. Então nós enviamos o valor de R$ 1.800, correspondente às 3 primeiras parcelas das 30 parcelas, e ficou um saldo de R$ 50, o que será somado com aqueles que estão entrando, né, que estão fazendo as suas doações, para até o próximo dia 19 de outubro, para dia 20 podermos enviar a respectiva segunda remessa, de acordo com os valores arrecadados, ok? Na lista que nós citamos aí, né, apenas não conseguimos localizar a Mônica Morgenstern da Silva e o José Assir dos Santos. Então, essas duas pessoas nós não conseguimos localizar e, portanto, nós não conseguimos enviar a prestação de contas para essas duas pessoas. Caso, né, estejam ouvindo ou alguém conhece, né, dá um alô para eles poderem aí entrar em contato conosco, né, para podermos enviar a prestação de contas, né. Enviamos a prestação de contas para os demais colaboradores e então nós queremos completar isso daí, né. A gente sabe que tem pessoas que fazem a sua contribuição, confiam no nosso trabalho, porque afinal de contas nós estamos aí há mais de 5 anos, né, ao vivo e a cores, por assim dizer, em A Tarde com a Torá. Sempre compartilhamos aqui as nossas atividades. O supervisor, orientador, que é o nosso Rav Yaakov Gerenstad. Então o pessoal conhece e sabe muito bem da seriedade do nosso trabalho, né? Mas é bom a gente fazer uma prestação de contas para não parar dúvidas aí em qualquer situação aí, ok? Então, dos colaboradores que nós tivemos aí, né, cerca de praticamente quase 3 dezenas de pessoas nessa primeira remessa, apenas a Mônica e o José Assir, que nós não conseguimos a localização, né, para poder mandar a prestação de contas aí, ok? E a partir de 1º de outubro nós estaremos aí focando, né, mais uma vez a questão das contribuições aí para a segunda remessa que vai ser enviada, né? Mais uma vez nós queremos aqui enfatizar o livro Desvendar, ok? Do ex-pastor Eli Santos. O livro foi impresso pela Associação Judaísmo em Ação, né? O AJA, que tem como presidente e diretor o rabino Dor Leon Attar. É um livro excelente e que responde à questão: por que deixei o cristianismo e abracei o judaísmo, né?
e não o contrário, porque deixei o judaísmo e abracei o cristianismo, né? Não é essa ação correta, né? A ação correta é exatamente o contrário, porque deixei o cristianismo e abracei o judaísmo, né? Tendo em vista que realmente é do eterno Deus de Israel que vem a base da fé, é uma base judaica, ok? E não o contrário, ok? Todas as manhãs nós fazemos a seguinte recitação do Salmo 145, ok? O Salmo 145, né, vamos mostrar aqui para os amados um detalhe do Salmo 145, que também serve de base para você poder, sem sombra de dúvidas, responder algum questionamento, né, de não ser o contrário, né? O certo é porque abandonei o cristianismo ou qualquer outro segmento religioso e abracei o judaísmo e não o contrário. Então veja bem, o Salmo 145, ele nos fala assim, no versículo sobre, cadê? Aqui. Os Atos, o Salmo 145, segundo os sábios, eles falam que quem faz a recitação 3 vezes ao dia do Salmo 145 durante sua vida, todos os dias, ele tem a sua porção no Olam Rabá, no mundo vindouro, na vida eterna. Por aí você tira uma questão aí, né? E também proclama como Deus provê as necessidades de cada ser vivente, né? No versículo 17, né? Vamos lá no versículo 14, primeiramente. O Eterno reergue todos os caídos e dá apoio a todos os abatidos. Somente Ele que pode erguer os caídos e os abatidos. Os olhos de todos voltam para ti com esperança. Quer dizer, os olhos de todo ser vivente voltam-se para o seu Criador, o único Deus Criador, o Deus dos patriarcas. E o alimento de que precisam lhes proporciona no tempo apropriado. Abres tuas mãos e satisfaz os anseios de todos os seres, ou seja, o sustento mesmo vem do único Deus Criador para todo ser vivente. Justos são todos os caminhos do Eterno e repletos de magnanimidade todos os seus atos, né? O verso 19 diz: atenderá ao desejo dos que o temem, seu clamor há de escutar e lhes trará a salvação, pois ele protege aos que o amam, mas certamente destruirá os malévolos. Né? Então, como que a sua vida pode ser preservada? Amando o Deus de Abraão, de Isaac e Jacove, certo? Jacó. Né, amando o Deus de Israel, amando o Deus dos judeus, ok? Que proclame minha boca o louvor do Eterno e bendiga toda criatura seu santo nome para todo sempre, eternamente. Ou seja, nem a glória do Deus verdadeiro, ela não é compartilhada com outros tipos de divindades, seja elas quais forem, ok? Então, dessa forma, Deus, o Hashem, o Eterno, né? Ele é bom para com todos e o manifesta através de todos os seus feitos, que é o verso 9 também, que fala sobre isso daí. Então, o Salmo 145, ele traz essa base no sentido de que não há providência espiritual, física, financeira, material, a não ser vinda do único e o verdadeiro Deus. O resto é apenas blá, blá, blá e blá, ok? Baruch Hashem. A nossa paraxá, né, Nitzavim, e sábado vamos ter um comentário mais específico de Vayeler, nos fala muitos ensinamentos, né? Realmente uma semana apenas para estudar o conteúdo de Nitzavim,
é muito pouco, né? Então, à medida do tempo que o Eterno vai nos dando, antes da revelação do justo e verdadeiro Mashiach, vamos aprendendo aos poucos aquilo que convém. Por isso que é importante nós andarmos, né, passo a passo no nosso compasso, para não termos problemas de perdermos, né, o nosso equilíbrio em Hashem, ok? O pacto, né, que Moshe traz aqui com referência, né, o pacto eterno com Deus, traz para nós, já sabemos, né, desde Noé, nós temos aí Deus sempre fazendo pacto, né? Então, o pacto de Noé, o pacto entre as partes, né, com Abraão, etc. e tal. Então, aqui Moshe ele traz também essa questão do pacto e nos fala sobre aquela questão. Todos vocês estão ingressando nesta aliança. E aí fala, seus líderes, né, Yehoshua, Elazar, os Nessiim, os líderes das tribos, os anciãos do Sanhedrim, os juízes de milhares, de centenas, de cinquentenas e de dezenas, todos os homens e suas esposas, que talvez não compreendam completamente minhas palavras, mas serão recompensadas ao ouvi-las e aceitá-las. As crianças que serão educadas na Torá e mandamentos. A aliança inclui os Gerim, que são os convertidos, né, o Ger, o convertido, Gerim, convertidos, dentre vocês que são lenhadores e aguaceiros, né? A aliança abrange até mesmo judeus que nascerão no futuro, apesar de não estarem aqui fisicamente, suas almas estão presentes nesta assembleia, assim como também em Matan HaTorá, na outorga da Torá, né? Todas as almas judias estavam presentes ali diante de Matan HaTorá. E dentro desse aspecto aí, todas as almas estavam ali presentes. Deus quer que você aceite a Torá através de um juramento, antes que eu encerre minha liderança, disse Moshe. Ele próprio jurou aos nossos patriarcas que jamais trocaria o povo judeu por outra nação. E se só ele estivesse atado ao juramento, e vocês não, o pacto seria unilateral. Porque Moshe queria fazer um novo pacto com os Bnei Israel, sendo que já aceitaram, né, no Matan HaTorá, na outorga da Torá. Então aqui os nossos mestres trazem para nós 3 aspectos. Primeiro, a maioria dos judeus que entrariam em Eretz Israel não estavam presentes no Monte Sinai. Eles eram os filhos dos que receberam a Torá no Monte Sinai. Moshe queria que esta nova geração também prometesse que cumpririam a Torá. Segundo aspecto, o Bnei Israel quebraram a promessa que fizeram no Monte Sinai ao fazerem o bezerro de ouro. Por isso Moshe pediu uma nova promessa. E o terceiro, Moshe acrescentou uma nova cláusula a este pacto. Disse aos filhos de Israel: até agora Deus considerou cada indivíduo responsável apenas por seus próprios atos. De agora em diante, cada um também será responsável pelos atos de todos os outros judeus. Por isso que os sábios falam que o povo judeu é como se fosse um órgão vivo, sendo um único órgão vivo. Ou seja, cada judeu está interligado com o outro judeu. Por exemplo, se um judeu, ele lá no extremo norte do globo terrestre, um único judeu, ele sofre um revés, uma perseguição, ele sofre as consequências de um ódio gratuito, uma perseguição atroz, cruel, não somente aquele judeu sofre, mas todo o povo judeu sofre. Assim o é nos 4 cantos do planeta. Então, a partir desse pacto de Moshe, né, então, nos fala exatamente sobre a questão de que não apenas cada judeu
precisa prestar uma conta diante de Hashem, mas cada judeu precisa prestar uma conta diante de todo o povo judeu. Por isso que se um judeu ele faz uma caca, né, todo o povo judeu é envergonhado junto com ele, entendeu? E todo ato de bondade, né, todo ato nobre de um judeu, todo o povo judeu tem um ato nobre diante de Hashem e diante da humanidade, ok? Então, através disso, porque fala, vocês estão firmemente em pé hoje diante de Hashem, ok? Um outro aspecto que nós encontramos aqui, que nos fala, né, dentro da questão da reunião dos exilados, né, ou seja, os exílios, né, a galute do povo judeu nos quadrantes da terra, desde então até a presente data, que ainda há uma galute, sem sombra de dúvida, chamada também, ou conhecida também como diáspora. Enquanto tiver um judeu no meio das nações, ainda é galute, exílio. Só deixará de ser exílio e passará a ser Geulá, redenção, quando não houver mais nenhum judeu entre as nações e todos os judeus estarão reunidos em Israel, o Estado de Israel, né, a terra prometida, e obviamente ocupando Jerusalém integralmente, 100% e plenamente, ok? Então, dentro dessas questões aqui, o capítulo 30 que nos fala dentro desse aspecto aqui também, nós temos segundo os nossos mestres, nós temos aqui três sinais, melhor dizendo, né, de Mashiach, 3 sinais de Mashiach. Vamos ver o que nos diz aí o capítulo 30 e o verso 3, né? Ele reunirá, ou seja, o Eterno reunirá você, quem você, o povo judeu, novamente dentre todas as nações, ou seja, ele vai reunir os judeus de dentre as nações, vai trazê-los de volta à terra prometida, assim como ele o fez na saída do Egito, ok? Então, o verdadeiro teste dos eventos, para ver se eles são um prenúncio da Geulá, da redenção final, ou não, é observar se houve uma mudança essencial nas causas que levaram a galute, o exílio, em primeiro lugar, ou seja, uma nova tendência no sentido de uma aderência mais forte à Torá e Mitzvot, né? Aos 5 primeiros livros bíblicos, conhecido também como Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros bíblicos, a Torá e os seus mandamentos, Mitzvot. Já foi amplamente explicado na Torá escrita e na Torá oral, que a Geulá chegará através de Melech HaMashiach, o rei Messias, e como Rambam Maimônides, ele também declara no livro de Reis, né, que traz para nós aí no capítulo 11 de livro de Reis, escrito por Maimônides, Rambam. E quando um rei da casa de Davi chegar dedicado ao estudo da Torá e à observância das mitzvot, assim como seu pai David, de acordo com a Torá, Shebirtav, ou seja, lei escrita, e Shebeal, Shebeal P, que significa a lei oral. E ele compelir todo o povo judeu a andar neste caminho e a fortalecer as suas cercas, ou seja, o preservar a Torá e mitzvot. Ele lutará as guerras de Deus, ou seja, esse Mashiach, o verdadeiro Mashiach, o justo Mashiach, né, que não é aquelas questões que falam aí de um tal de Messias, que mais parece, na realidade, um filme épico, no sentido de as questões dentro do mundo greco-romano, e que traz aí aqueles aspectos mirabolantes, né, dos filmes, né, épicos, que fala sobre essa questão dos deuses, né? Então, toda essa mitologia
que vem aí dentre as nações, as mais fortes são exatamente a greca e a romana, né? Então que não tem nada a ver exatamente disso daí, mas o verdadeiro Mashiach, ele lutará as guerras de Deus, que significa, entre elas, uma das guerras, né, fala aí no plural, né, Maimônides, guerras de Deus. Uma delas, todos aqueles que odeiam um judeu, que odeia o povo judeu, que odeia a terra de Israel. O verdadeiro Mashiach, o justo Mashiach, à semelhança do seu antecessor, do seu pai, conhecido como o rei David Melech, que guerreou as guerras de Deus, colocou realmente debaixo do seu domínio todos os inimigos do povo judeu e todos os inimigos de Israel nos seus dias. Por isso você lê lá, né, em 1ª e 2ª Reis, por exemplo, né, que o reinado de David teve 40 anos de paz. Não houve guerra durante 40 anos. As nações, elas foram abençoadas porque Israel estava sendo abençoado. As cidades das nações estavam sendo abençoadas com paz e prosperidade, porque Jerusalém estava sendo abençoada com paz e prosperidade. Enquanto o povo judeu e Jerusalém, Israel, estiver sob paz e sob bênçãos, todas as nações são agraciadas por causa dela, né? E você está vendo aí o que está acontecendo entre as nações. Por quê? Porque Israel está em guerra. Então cada nação está vivendo os seus martírios. Corrupção, inversão de valores, guerras internas, guerras entre nações. Por quê? Porque Israel está em guerra. Principalmente desde o dia 14 de maio de 1948, sempre os inimigos gratuitos investiram contra Israel, contra o povo judeu, contra a terra prometida do povo judeu. E agora, ultimamente, desde o dia 7 de outubro de 2023, né, que teve aí realmente os terroristas que invadiram o território israelense e praticou crimes cruéis, desde homicídio a bala, no mais simples dos crimes, né? Desde sequestro, estupros, né? Bebês sendo assados em forno, na vista dos pais, e outras barbáries mais, né? Que infelizmente, com raras exceções, né? Ultimamente, agora esses dias, teve aí a grande reunião da chamada ONU, né? Que é uma forma de subliminar, né, mensagens negativas e destrutivas contra o povo judeu. Com raras exceções, pessoas ali, presidentes, entre eles, né, o presidente da Argentina, o presidente lá de El Salvador, que tiveram a coragem de falar contra os atos terroristas que fizeram contra Israel e de manifestarem realmente o seu favor, né, em favor do povo judeu. E os grupos terroristas do sul e do norte estão aí guerreando contra Israel, ok? Então, o justo e o verdadeiro Mashiach, ele, além de levar e compelir todo o povo judeu a andar nos caminhos e fortalecer as suas cercas na Torá, ele também lutará as guerras de Deus. Ou seja, literalmente falando, assim que o justo e verdadeiro Mashiach se revelar, ele será pelo povo judeu, ele será levantado como rei, a semelhança do rei David. E ele guerreará contra todas as nações inimigas do povo judeu, contra todos os exércitos que se levantarem contra o povo judeu naqueles dias. Por quê? Porque todo o povo judeu estará reunido em Israel. E as nações que odeiam
o povo judeu, odeia Israel, odeia o Deus de Israel principalmente. Vão fazer a sua grande reunião dos exércitos para marchar contra o povo judeu. Agora sim nós vamos conseguir eliminar o povo judeu definitivamente, porque agora todos eles, todo o povo está reunido ali em Israel. O pequeno território de Israel, que corresponde apenas a 1% dos 99% correspondente às outras nações, somente 1% que estarão, que Israel ocupa. Então eles acham que vai ser muito fácil vencer o povo judeu. Por quê? Porque as nações inimigas em torno de Israel e entre as nações vão pegar os seus exércitos e marchar contra o povo judeu. Agora sim, nós vamos conseguir lançá-los de um rio até o mar, que faz parte do cântico dos inimigos do povo judeu. E vamos lançar do rio até o mar. Vamos acabar com o povo judeu. Que significa, desde o rio Jordão até o mar Mediterrâneo, nós vamos exterminar o povo judeu. E aí, o justo e o verdadeiro Mashiach estará como rei à frente dos exércitos de Israel. E pelo seu poder, ele eliminará todos os exércitos. E quando as nações virem isto, quando as nações contemplarem isto, os seus líderes não permanecerão em pé. O povo não permanecerá em pé, porque todos os olhos verão através da tecnologia chamada internet e vão contemplar. Primeiro eles se reúnem e colocam todos os focos da internet, câmeras filmando, transmitindo ao vivo e a cores, finalmente, o extermínio do povo judeu. E aí eles vão contemplar como que o rei Mashiach vai exterminar os exércitos inimigos do povo judeu. E os líderes das nações e os povos cairão de cara no chão, de poderem ver o poder do rei Mashiach, o rei dos judeus. É aí que as nações convergirão 100% para o povo judeu e para o Deus do povo judeu. Ok? Os Benei Noah que vão estar no meio desse fogo cruzado aí, vão ter que aguentar o rojão, porque serão dias difíceis, sem sombra de dúvidas. Então, os que estiverem vivos nesses dias, os Benei Noah, vão ter que aguentar o rojão, porque não vai ser fácil não, entendeu? Então tá aí. Então, ele lutará as guerras de Deus, portanto, ele deverá ser presumivelmente Mashiach. Note que este ainda não é um determinado sinal da Geulá, da redenção final, pois tudo isso ainda pode acontecer em um estado de galute, no exílio. Ou seja, até aqui onde nós falamos, ainda não é a Geulá completa, 100%, plena, ainda há galute. Por quê? Por causa da opressão dos inimigos. Entendeu? Por causa da opressão dos inimigos. Só depois que todos os inimigos forem derrotados, então Mashiach, através desta guerra, as guerras de Deus, ele vai conquistar todas as nações. E a bandeira de Mashiach será levantada não somente em Israel, será levantada em todas as nações. Aí sim, junto com a construção do terceiro e definitivo templo, então começa plenamente a Geulá, a redenção final nos dias de Mashiach. Entretanto, se ele fizer assim e for bem sucedido nos assuntos já mencionados até aqui, ganhar todas as batalhas e impelir todo o povo judeu a estudar Torá e consertar suas cercas, nós ainda não estaremos seguros e precisaremos de mais um sinal, ou seja, construir o Beit HaMikdash, o templo sagrado em seu lugar, obviamente na cidade santa de
Jerusalém, indicando que haverá uma vasta população judaica naquela cidade. Ainda assim, nós não estaremos certos sobre o fim da Galute. Então, uma outra condição deverá se concretizar, ou seja, ele ainda deverá reunir os dispersos de Israel. Ficou ainda algum para trás? Então é o momento agora de concretizar, de fato, o final da Galute. Ficou algum judeu para trás? Ficou algum judeu escondidinho? Agora ele se revela com as vitórias de Mashiach, né, que estava lutando as guerras de Deus. Então aí, né, aquele judeu que ficou escondidinho não terá mais como ficar escondido. Então ele será reconduzido a Eretz Israel. Então, desta forma, assim, certamente, aquele personagem é Mashiach, como escreve Maimônides em Leis dos Reis, capítulo 11 e o parágrafo 4º, né? Fica claro que a regulamentação de Maimônides, que antes de ocorrer um kibbutz galuyot, ou seja, a reunião dos exilados, e a reconstrução do Beit HaMikdash em seu lugar, deverá haver o completo e total retorno à Torá e Mitzvot, enquanto os judeus ainda estiverem na Galut, isto é, que será o prelúdio e a preparação para a Geulah. Então vejam bem, para nós podermos nos localizarmos diante do contexto histórico da Torá e da história contemporânea. O que é que está acontecendo de acordo com a palavra profética da Torá e com aquilo que está acontecendo na nossa história contemporânea? Nós precisamos nos localizarmos dentro desse aspecto para podermos ver o quê? Os sinais de Mashiach. E não ficarmos aí que nem bobos alegres. Ah, o Messias vem, o Messias vem, o Messias vem, e você fica pulando carnaval. E não se prepara. Então nós precisamos estar atentos aos 3 sinais que acabamos de falar sobre realmente a revelação de Mashiach. E a história contemporânea nos mostra, principalmente desde 14 de maio de 1948, principalmente desde o momento que o nosso Rebbe Menachem Mendel assumiu a liderança no movimento Chabad para com todo o mundo judaico, década de 50 para cá, ou seja, 14 de maio de 1948, fim da Segunda Guerra Mundial, o grande holocausto, né? A porção da terra foi devolvida ao povo judeu, certo? E década de 50, ao nosso Rebbe Menachem Mendel, assumindo a liderança judaica no mundo inteiro, a liderança Chabad. O que nós estamos vendo desde lá para cá? Nós estamos vendo todo esse cenário se preparando para nos mostrar a revelação do justo Mashiach para qualquer momento mesmo agora. Amém, vem amém. Então o que nós vimos até aqui é tudo um prelúdio para despertar a mentalidade de entre as nações, dos povos. Depois de Moshe, somente o Rebbe Menachem Mendel foi o único líder que teve o zelo, o cuidado, o amor, a dedicação para com os não-judeus. E desde então, da década de 50 para cá, entre as nações, os não-judeus, os Beneinô, o quanto estão sendo despertados para o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, que faz parte desse contexto para a iminente revelação do justo Mashiach a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. Então nós precisamos estar atentos a esses sinais. A guerra que Israel está vivendo não é simplesmente algo que os inimigos desejaram. Ah não, vamos guerrear contra Israel agora e pronto. Não. Esse desejo deles faz parte do contexto da vontade soberana de Hashem.
para que o povo judeu esteja se despertando mais e mais, justamente para adorar seus mandamentos. O quanto que o povo judeu hoje está muito mais apegado à Torá e os seus mandamentos. Tanto é que o exército ou as forças de defesa de Israel tem rabinos, Torá, Talit, Tefilim, livros de preces, de cânticos, etc. e tal, no fronte da guerra. E o famoso cântico, né, Ame Israel Rai, o povo de Israel vive, traz exatamente ali que, graças ao Eterno, somos guardados, diz o cântico. Que ele conduz o povo exatamente ao quê? Conduz o povo à proteção, segurança e às vitórias. E é o que nós estamos contemplando. É o que nós estamos contemplando. Então, as estruturas terroristas, sob o comando do famoso Irã, com a proteção da ONU, estão aí sempre tentando eliminar o povo judeu. Não conseguiram, não conseguem e não conseguirão. Porque o Mashiach prometido nas Escrituras não é nem de Roma e nem de Meca. Ele é de Jerusalém. Ele é do povo judeu. E é por isso que o profeta messiânico Isaías, Ishayahu, fala que de Jerusalém, não é nem de Roma, nem de Meca, que sairá a palavra da Torá, os 5 primeiros livros bíblicos. Para onde? Vai sair de Jerusalém para onde? Para todas as nações. Da cidade de Jerusalém, vai para todas as cidades de todas as nações nos quadrantes do planeta. Então, por isso, né, que realmente possa o Eterno, nosso Deus, o Deus dos hebreus, o Deus dos judeus, o Deus dos patriarcas, o Deus de David, permitir que todos e cada um de nós, dentre todo, não somente o povo judeu, não somente dentro de Israel, mas de entre as nações, os que amam a Deus, possamos nos inspirar com a verdadeira inspiração celestial para andar no caminho da Torá e reparar suas cercas, pois é isso que preparará o caminho para Mashiach, implementar todas as condições necessárias para trazer a verdadeira e a completa Geulah, redenção, tanto para o povo judeu como para as nações, assim como também para os 4 reinos, o reino vegetal, o reino mineral, o reino animal e, obviamente, o reino humano. Que isso possa trazer essa inspiração preciosa, realmente, dentro desse aspecto de Mashiach, ok? O Baal Haturim escreve que as primeiras letras das palavras et, levavecha, veet, levave, ou seja, Deus circuncidará seu coração e o coração de seus filhos, como está no capítulo 30, verso 6, certo? No hebraico está escrito et, levavecha, veet, levave. As primeiras letras destas 4 palavras, et, que é o Aleph, e que é identificado como a letra E. Depois, levavecha, a primeira letra é Lamed, então nós temos a letra E a letra L, Lamed. Depois nós temos Veet, que é escrito com a letra Vav, Veet,
certo? Então, e a letra Vav, tendo um sinal massorético no meio da letra, ela é identificada como a letra U. O Vav, que leva o ponto massorético no meio da letra, certo? Ele é identificado como U. Então nós temos aí as letras E, L e U. Depois nós temos Levav, certo? Que é exatamente especificando sobre a questão o coração, que a primeira letra é Lamed. Então nós temos as primeiras letras de cada palavra, E, L, U e L. Ou seja, nós temos Elul. Elul é o mês que nós estamos, o mês de Elul. Ou seja, segundo os ensinamentos racídicos, nos fala que o último mês do ano judaico, Elul, né? Quando a pessoa se levanta cedo pela manhã para recitar Selihot, as preces de penitência. Daí ocorre que, de acordo com o Baal Haturim, o tema predominante do mês de Elul é Teshuvá, e também enraizada ao mês de Elul, é enraizada em amor, como Deus projeta seu tão enraizado amor pelo povo judeu e por todos aqueles que o amam, que por sua vez o retribui. Isto é enfatizado pela conclusão do versículo acima que menciona, o verso 6. Deus, seu Deus, circuncidará seu coração, para que, qual finalidade? Para amar Deus, seu Deus, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Então, aqui no capítulo 30, verso 6, no hebraico nós temos o mês de Elul, exatamente no versículo 6 que diz: Deus circuncidará seu coração e o coração de seus filhos. Et levavecha veet levav, que as suas primeiras 4 letras das 4 palavras formam Elul, ou seja, Teshuvá e amor, que é o mês de Elul. Dentro desse sentido, realmente, nós temos aí, então, a questão da circuncisão do seu coração, né? Ou seja, Deus vai circuncidar o prepúcio do coração, que significa vai tirar toda a carnalidade da alma animal, que está conectada com o ego, o egocentrismo e companhia limitada, e vai elevar isso para a alma divina, que ela sempre está conectada com a sua fonte essencial, que é o próprio Deus. Então a Geulah, a redenção final, ela vai se concretizar não somente para com o povo judeu, mas para com todas as nações. Maravilha! Baruch Hashem. Com a graça de Hashem, amanhã, sexta-feira, né, o 6º dia da semana, então as luzes especiais de Shabbat serão acendidas às 17h45. Então o horário de acender as luzes especiais de Shabbat, às 17h45. E pela graça e misericórdia de Hashem, a partir das 20 horas, da Sinagoga Benei Noa Regional Bauru, da cidade Sem Limites para o Brasil e as nações, estaremos transmitindo ao vivo e a cores a celebração do Shabbat. Você que está em Bauru, você que está na região de Bauru, não perca a oportunidade de estar juntos para celebrarmos Shabbat, reconhecermos a Deus como único e o verdadeiro soberano sobre todas as coisas, o único Criador, o único Deus, o único Redentor e Salvador, e rendermos a Ele a nossa gratidão, a nossa adoração e o nosso louvor, porque a celebração do Shabbat, a recepção do Shabbat, ela é feita com louvores, preces, o Kiddush, que é o pão e o vinho, certo? E a Bimá, que é a parte em que a Bimá, a mesa, ela é feita com a leitura da Torá, com referência principalmente à porção da semana, né? E amanhã nós teremos, né, a graça bendita de podermos ouvir a mensagem
do emissário Emerson Felipe da Silva, que estará fazendo uso da Bimá. Então não perca, louvor, preces, Kiddush, pão e vinho, e Bimá, Torá. Venha estar conosco, venha somar conosco, né? Não dá uma aí de preguiçoso, podendo estar presente, fica com preguiça de ir. Não. Ah, mas eu tenho compromissos. Você tem a semana inteira para mudar esses compromissos. Ah, mas não tem como. Então aí você está invertendo valores. Você está trazendo maiores valores às questões seculares e a grande importância que você precisa dar não está dando. Por quê? Porque na hora que começar a gueular, vai ficar tudo para trás. Entendeu? Vai ficar tudo para trás. Então comece a valorizar desde já essa graça bendita. Com a graça de Hashem, amanhã temos um novo encontro. Shalom, shalom. Até lá. Grato pela presença daqueles que estão aí ao vivo e a cores e por aqueles que vão, né, assistir o nosso vídeo. Curta, compartilhe e chame outros mais para estar junto contigo nessa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Shabbat shalom lekulam. Baruch Hashem.